vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor. E eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, e eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, e eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Diga isso ao Espírito Santo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ô Senhor, vem queimar o nosso coração nessa noite. Vem, Senhor Deus, trabalhar, operar maravilha, Senhor, no meio de nós. Vem, Senhor Deus, toca-nos, Senhor Deus, na intensidade da Tua presença. Enche-nos, Deus, com a Tua glória nessa noite. Que possamos, Deus, sair daqui transformados pela Tua doce e viva presença no nosso meio. Em nome de Jesus, ativa a Tua igreja. Ativa a Tua igreja, Senhor Deus, para vivermos o hoje na Tua presença. Para vivermos o hoje debaixo da Tua condição e da Tua condução, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Olha para a pessoa do seu lado, fala para ela: você vai ser ainda mais ativado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Eita, o que um retiro abençoado não faz numa igreja, né? Aleluia! Oh Senhor, louvado seja o Teu nome, Jesus. Digno de aplauso. Se é para aplaudir ao Senhor, aplaude mesmo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Teu nome. Palavras impactantes, um tempo incrível na presença de Deus. Milagres acontecendo no nosso meio, quebrantamento. Amados, uma noite maravilhosa, ninguém roncou. No café da manhã vieram me implorar, falou: pastor, pelo amor de Deus, unge o Osório, o pastor, para ele ter o lugar dele para dormir no próximo. Tem um outro irmão lá que fez coisas piores, mas deixa quieto. Deixa isso pro fundo do mar, para as profundidades do mar, para que ninguém saiba. Aleluia, Jesus. Eu gostaria de chamar, antes de trazer a palavra, eu gostaria de chamar a pastora Ivete, gostaria de chamar a dona Dilma, gostaria de chamar a Priscila e Israel aqui, para testemunharem o que foi testemunhado no final desta manhã. Venham rapidinho, podem vir os quatro, por gentileza, para que a igreja possa participar disso. Em nome de Jesus, amém. Do jeito que vocês fizeram lá, tá? Por favor. Amém. Boa noite, igreja. Então, sabe aquelas coisas assim que você vai adiando e procrastinando e o Senhor vem falando contigo, ó, e vai esquadrinhando e vai ajustando e vai afunilando. Eu e o pastor Valdir, nós já tínhamos recebido várias palavras de que Valdir e Ivete estejam trabalhando o tempo integral na obra, peguem junto, vocês não têm mais necessidade de ficarem correndo para cima e para baixo com negócios para lá e para cá, e faz uma coisa e faz outra. E sabe quando você acaba não ouvindo? Mas assim, através das ministrações, o Senhor falou muito comigo e com o pastor Valdir, através das ministrações que nós recebemos das 7 igrejas do Apocalipse. Ali já foi um mexer, ali já foi um triturar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas mesmo assim, nós ainda estávamos relutando. E já de manhã, quando nós começamos
A pastora Juliana ministrou, a pastora Sheila, mas depois quando o pastor Jean ministrou à noite, quando ele falou várias coisas, de repente você está servindo a outros deuses e você não se dá conta, e ele falou uma palavra muito para mim, assim, e ali eu tive certeza absoluta: vocês estão divididos entre o Senhor e o Deus Mamon. Eu disse: Senhor, pronto, é isso aí. Aí eu caí no choro, pedi perdão para o Senhor, e quando terminou, nós fomos até no carro, eu e o Valdir, e a gente disse: não, a partir de hoje não passa, nós vamos sim tomar uma decisão de estarmos juntos, de pegarmos juntos, de estarmos prontos aqui também, juntos na igreja, como pastores de tempo integral também, tá? E eu queria testemunhar isso lá também, mas passa um e passa outro e passa outro, e quando a pastora Juliana no final acabou de falar mais uma palavra em Timóteo ali, eu disse: não, pastor, eu não posso, agora eu não posso deixar de passar, de dar esse testemunho. Então, para que vocês saibam, nós estamos realmente juntos, pegando juntos também tempo integral aqui na igreja. Amém? Preste atenção no que eu vou dizer. Isso aqui é um símbolo de um desatar no meio de nós. Você não vai ser mais servo do dinheiro, o dinheiro vai ser o teu servo. E você vai aprender a servir ao Senhor de todo o teu coração e todo o teu entendimento. Essa porta foi aberta nessa igreja e não vai mais fechar, em nome de Jesus. Boa noite. Quem já fez o trilho sabe que eu profetizei, eu falei uma palavra para o pastor, que nós era uma igreja sem pastor e que era para nós orar. Então, quem fez o trilho sabe que começou um pouquinho na minha casa. E foi com o tempo, pela minha rebeldia, eu saí 2 vezes da igreja. E diante de Deus, eu fiz lá e vou fazer aqui. Em primeiro lugar, eu peço perdão a Deus por essa rebeldia. E em segundo lugar, aos meus pastores, como eu já pedi lá. E em terceiro, a igreja, que faz parte do corpo. Porque quando a gente faz alguma coisa errada, o corpo inteiro, se a gente corta um dedo, o corpo inteiro sofre. A gente pode ser que não vê na hora, mas sofre. Imagine Deus, né? E então, o Dagmar também falou lá que para o meu marido, que era para ele, que ele logo ia sair, que ele ia, aquela mesa de snooker ia se tornar em outras coisas, e assim por diante, assim, tipo, porque o meu sonho sempre foi evangelizar, sair para aonde o Senhor me mandar. Mas eu não estava preparada ainda, né? Pela minha rebeldia. E o pastor Dagmar disse assim, você tem aquela cozinha que toda mulher sonha em ter. Eu tenho a casa inteira, como toda mulher, né, tem, gostaria de ter. Mas a cozinha é uma parte onde a gente fica mais. E faz 2 a 3 semanas atrás que o Senhor falou para mim, e eu falei para o meu marido. Eu disse: o Senhor disse que é para mim se despedindo da minha casa. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para a minha cozinha, porque eu estava perto. E me deu um choque. E ele disse: vai preparando a tua cabeça, porque você tem que trabalhar na tua cabeça para poder sair e fazer a minha obra. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Porque Deus salvou, em nome de Jesus. E eu andei por aí, uma igreja ou outra, mas os pastores, Jean e Juliana, eles foram feitos para apacentar nós que temos sede e fome de Deus. Eles são íntegros. E eu sempre falei, nessa parte, sempre falei bem. E na outra parte eu dizia: mas eles são muito radical, eles não me amam. E há uns dias atrás, Deus já vinha antes, não foi só esse retiro que desatou as cadeias, que arrebentou as cadeias.
Antes já eu conversei com a pastora, abracei, chorei um monte ali com ela, dizendo que o inimigo dizia que ela não me amava. Fiz concerto com a Camila, que ela não me olhava, não me cumprimentava, e eu comecei com o meu pé para trás, mas daí nós fomos conversar, né, Camila? Deu tudo certo, graças a Deus. E depois que a Fê, eu amo a Fê, cadê a Fê? Fê, me perdoe, Fê, você é o máximo aqui, em nome de Jesus. Até é difícil falar depois de um testemunho desse, né? Não sobra muito. Mas quem convive mais próximo, meu e da Bru, sabe que a gente tem passado por muitas dificuldades nesse ano. Problema de saúde na família com meu irmão, problema grave. A Bru também tem enfrentado alguns problemas de saúde. E tem sido um ano muito pesado, assim, em todos os sentidos. E essa semana, especialmente, eu acho que foi uma das semanas mais difíceis da nossa vida. E nós chegamos no retiro quebrados, assim, nós dois. E eu lembro que no primeiro louvor que foi ministrado no retiro, eu estava orando ao Senhor e falando: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, além de um coração cansado, um coração machucado, um coração amargurado. Eu não tenho nada além disso para te oferecer. E o Senhor foi nos ministrando ao longo do retiro, foi nos curando ao longo do retiro. Eu lembro que a gente estava a ponto de desistir mesmo daquilo que o Senhor tem nos chamado. Até nem falei isso com o pastor, mas eu vim com esse pensamento mesmo para o retiro, de desistir de tudo para o qual o Senhor tem nos chamado. E eu posso dizer que ao longo desse retiro nós realmente fomos curados de muita coisa. E eu posso dizer que eu entrei lá com um coração de um jeito, mas eu e a minha esposa, nós saímos com um coração alegre, um coração feliz, um coração curado, um coração certo do chamado e do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, com toda a convicção daquilo para qual o Senhor nos chamou. E no final ainda estava conversando com a Camila, e a Camila me falou algumas palavras, e na hora veio na minha mente: não, essas palavras eu já sei para quem que eu tenho que falar. E eu lembrei de falar para o pastor Jean e para a pastora Ju, que eles têm pego no arado já há muito tempo, desde quando eles deixaram tudo para trás para servir o Senhor. E já está no momento, e está chegando o momento de eles se alimentarem dos frutos pelos quais o Senhor tem dado para eles. É isso que eu tenho para falar. As pernas começam a tremer. Então, eu me converti quando eu tinha 15 anos. A minha avó que me levou para a igreja. A minha avó foi a minha conexão divina. Foi a que me levou até o Senhor. E quando eu sempre, desde que eu me converti, eu tinha algo no meu coração sobre missões, evangelismo, teatro, tudo que for criativo para chamar pessoas para Jesus, eu quero fazer. E então, quando eu tinha 18 anos, eu me formei na escola e eu fui para Jocum. Fiz os jovens com uma missão, me formei, e aquilo queimava, ardia no meu coração, e era aquilo que eu queria para a minha vida. Até que o pastor, onde eu congregava, disse: Priscila, queremos que você volte para São Bento. Nós achamos melhor você voltar, porque nós precisamos de missionários aqui, e não lá. E eu voltei. E quando eu voltei, todos os meus sonhos que eu tinha, toda a palavra profética que eu tinha para minha vida, eu achei não servem mais para mim. E eu acreditei nisso, que como eu tinha voltado, eu não podia mais ser missionária, eu não podia mais ser criativa e conseguir pessoas para Jesus, e aquilo, todas as promessas que Deus tinha para mim. Eu lembro que eu e a Sheila tínhamos muitas promessas juntas, de que nós iríamos a nações juntas, de que eu iria pregar e a Sheila ia traduzir, e enquanto a Sheila pregava, eu estaria intercedendo por ela no banco, e aquilo não existia mais na minha cabeça. O diabo me colocou dentro de uma cela,
E ele encacutou essas mentiras dentro da minha cabeça, que eu não servia mais para a obra, porque agora eu tinha casado, eu tinha uma filha, então aquelas promessas para minha vida não existiam mais. Não servia mais para mim. Agora eu ia ter que ir atrás de outras coisas para fazer. Cuidar de uma recepção, cuidar das crianças, mas que missões não serviam mais para mim. Porque agora eu era casada e tinha uma filha, eu tinha que cuidar da minha casa. E quando a pastora começou a pregar sobre o que Deus fez no holocausto, que o Senhor queimou aquele holocausto e queimou até as águas, e que o Senhor ia nos libertar de toda a cadeia, e nós começamos a cantar aquele louvor que era para quebrar aquelas correntes. Eu me vi dentro de uma prisão, e aquelas mentiras todas me aprisionando, e o Senhor foi abrindo aquela cela e me libertando de toda aquela mentira do diabo. E eu senti que tudo aquilo que me prendia, que fazia com que eu não avançasse no reino, ficou para trás, porque tudo aquilo era uma mentira. E agora eu estou pronta para avançar e a conquistar toda a promessa que o Senhor fez para mim e para minha família. E eles vão junto, meu marido e minha filha vão comigo, nós estamos juntos. Eu quero aqui, para encerrar, só honrar duas pessoas que estiveram presentes ali. Antes de honrar essas duas pessoas, eu quero agradecer ao César. César, gente, César e Rodrigo. Cadê o Digo? Cadê o Digo? Aqui, ele aqui na minha frente. Digo, César, vocês são demais, gente. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Gente, vocês não têm noção o que esse homem enfiou dentro do carro dele. É muita coisa. Eles fizeram um milagre depois para montar tudo isso aqui. O Digo ali na projeção, querendo receber, querendo ministrar e servindo e sendo ministrado, aquela coisa toda. Que Deus abençoe muito vocês, o coração de vocês, em nome de Jesus. E eu quero também honrar duas pessoas que, assim, olha, gente, foi muito intenso, foi pouco tempo para muita coisa, né? Então eu já na minha meia idade já senti bastante, mas tiveram duas pessoas que pra gente foi um exemplo de vigor, de fome, de sede de Deus, de vontade de mais e mais do Senhor. Toda a ministração, todo o louvor, eles estavam de pé louvando, adorando o seu Matias e a dona Cecília. Foi a coisa mais linda. E hoje eu pensei, será que eles vão estar hoje à noite? Então eles aqui. E eu olhei para o lado, eles estavam louvando, adorando ao Senhor. Oh Deus. Queremos agradecer a inspiração de vocês, o pique de vocês, o vigor de vocês. Obrigado por serem essa referência viva no altar do Senhor, sacrifício vivo no altar do Senhor. Não há desculpa para nós. Não há desculpa. Olhando para vocês, a gente não tem desculpa. Muito obrigado por essa referência nas nossas vidas. Que Deus abençoe e conserve a saúde de vocês em nome de Jesus. Mais um pouquinho, bem rapidinho. Amados, minha avó, minha mãe, minha irmã, família, pega no nosso coração, né? Pega no nosso coração. O Senhor sabe, nós entramos juntos na igreja, depois houve todo esse rebuliço, aí saíram. Mas eu quero dizer para você, mantenha o joelho no chão. Deus é fiel. Eu tô vivendo essa delícia hoje aqui, com todo mundo aqui. Tá faltando uma desgarradinha aqui. Ela ainda não tá aqui, mas ela vai estar. Ela e meu cunhado. Eles ainda, né? Maguinha sabe. Mas eles não sabem que o lugar deles é aqui. Já tá reservado ali, né? Mas logo eles estão aqui. Porque o Senhor é fiel. Não desista de orar pelos seus. Sabe, amados, muitas vezes eu estava orando em casa e chorando pelo pessoal do meu em casa. E eu dizia, Senhor, discipulando, conversando, aconselhando. Eu falei, Senhor, eu tenho cuidado de várias pessoas. O que eu te peço é que o Senhor cuide dos meus.
Senhor, eu tenho cuidado dos teus filhos, cuida dos meus. Cuida do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus cunhados. E eu orava assim, eu falava, Senhor, traga-os de volta. Traga-os de volta, eu sei onde é o lugar deles. E Deus é fiel, né? Comecei falando sobre fidelidade, vamos continuar falando sobre fidelidade. Não desista, não desista, continue orando, continue clamando. Aquele lugarzinho do teu lado aí é para os seus. Amém? Falando em lugarzinho do lado, nós compramos 100 cadeiras semana passada. Glória a Deus. Ou seja, continue orando pelo teu parente, pelo teu vizinho, pelo teu colega de trabalho, que nós já providenciamos o lugar para eles. Estacionamento não é mais problema. Semana que vem teremos essas cadeiras todas aqui em nome de Jesus. O Senhor está operando grandes coisas. Amados, a hora já avança, mas eu creio que tudo que está acontecendo aqui vem da parte do Senhor. Tudo que está acontecendo aqui é da parte de Deus. E eu quero, sabe, a palavra de Deus diz que o bom pastor é aquele que deixa as 99 ovelhas e corre atrás da 100ª desgarrada, né? E eu lamento por não ter tido todos vocês conosco. Foi um grande lamento porque a igreja é aquela que saiu do Egito e está indo à Terra Prometida. E a igreja, ela está em movimento. A igreja, ela está caminhando, ela não está parada. O endereço físico, ele é físico aos nossos olhos, mas a caminhada espiritual, ela é contínua, ela é crescente. Nós não estagnamos. Quando estagnamos, há algo de errado. É como alguém que está saindo do Egito, vai em direção a Canaã, e no meio do caminho, fica ali, enquanto aquele povo todo continua andando. E muitas das vezes, eu quero dizer a você, eu sei que existem exceções, eu sei que existem situações que não tem como contornar, mas entenda que quando você deixa de participar de alguma atividade da igreja, em casa, num culto, num retiro anual, numa reunião, você parou e você tem que correr para alcançar. Por quê? Porque são nesses momentos onde novas revelações são derramadas. São nesses momentos onde novas portas são abertas, onde novas janelas são abertas espirituais, e o Senhor, Ele vai trabalhando na intensidade e no caminhar da igreja. Aí quando a igreja volta, por exemplo, de um retiro como esse, algo foi derramado de forma tão profunda e intensa. Veja que o retiro, ele por si só já tem esse nome, porque nós nos retiramos para estarmos na presença do Senhor. E aí ali nós nos derramamos, ali o Senhor nos lava, ali o Senhor nos limpa, ali o Senhor encontra ouvidos para ouvir e fala. Em momentos como esse, eles não tem como nós voltarmos atrás e agora tentarmos remendar, mas eu vou tentar aqui nessa noite, de certa forma, para que você que não pôde estar, possa receber pelo menos uma parte daquilo que Deus derramou, para que você alcance aqueles que estavam lá em nome de Jesus. Amém, amados? Eu, nessa tarde, sentei em casa, preparei uma nova mensagem, mas enquanto estava sendo testemunhado aqui, o Senhor me fez voltar àquilo que eu havia ensinado. E em amor a você que não foi, porque eu te amo. O Senhor te ama ainda mais. Mas nós precisamos caminhar juntos. Um dos grandes poderes e milagres onde o Senhor manifesta de forma tremenda, onde as crianças aprendem na escola dominical ou ali na salinha deles, é o momento onde Moisés está ali diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho é aberto e Moisés, aqueles 2 milhões de, mais ou menos, hebreus passam por ali em terra seca e começam a sua peregrinação no deserto.
Esse momento é um momento histórico, um momento de decisão, é um momento onde ele é considerado também um momento de batismo do povo que sai da escravidão, passa pelas águas, né? É batizado ali pelas águas e começa então uma jornada com o Senhor. E nós falando a respeito do poder de Deus, onde o Senhor já estava ministrando, já estava revelando esse atributo dele de onipotência no meio de nós, que foi o tema principal do nosso retiro, para que Deus fosse revelado ao nosso coração, para que nós pudéssemos então reagir a essa revelação. Neste momento nós voltamos um pouco para compreender este processo de onde Deus tira o povo do Egito e os coloca para se depararem com o Mar Vermelho. E neste momento, lá em Êxodo capítulo 13, lá do versículo 7, onde está escrito assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho de terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Amados, aqui, para nós, muitas vezes entendemos ou pensamos que quando Deus tira o seu povo do Egito e os leva para a terra que mana leite e mel, nós sabemos do percurso, sabemos dos 40 anos, sabemos da rebeldia do povo, sabemos de todo este pano de fundo, mas achamos muitas vezes que o mar Vermelho estava no caminho e precisava então ser transpassado. Mas isso não é verdade, a palavra não nos mostra isso, a palavra nos mostra que havia uma estrada, havia um caminho pelo qual o Mar Vermelho não estava no meio. Só que Deus não os leva pelo caminho, que era o caminho da terra dos filisteus. Porque ele diz, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra. Havia uma guerra entre os filisteus. O povo hebreu estava ali indo em direção à terra prometida e Deus já conhecia o coração, porque Deus conhece o nosso coração, amém? Ele conhecia o coração daquele povo e sabia que se aquele povo se deparasse com uma guerra, no estado em que eles estavam, eles iriam fugir. No estado em que eles estavam, eles iriam fugir da guerra. Então Deus, o que Ele faz? Ele decide, da sua forma, ao invés de confrontar o povo com uma guerra, Ele confronta o povo com seu poder. Então Deus, pela nuvem de fogo, pela coluna de fogo, pela coluna de nuvem, Ele os conduz. Ele os conduz do Egito, da escravidão do Egito. Eles não os levam para a terra, para a rua que é óbvia, para a estrada que já estava aberta, mas ele então os leva para um lugar onde eles se deparam com o mar à sua frente, o Mar Vermelho. E não somente isso, mas também agora, no momento em que eles se deparam com o Mar Vermelho, que era intransponível, eles olham para trás e começam a ouvir ruídos de guerra. Por quê? Porque Deus suscita o coração dos egípcios a persegui-los. O que, pastor? Deus coloca a gente para perseguir a gente? Está escrito. Não sou eu, é a Bíblia. E aí, o que acontece? O povo é encurralado. Por quê? Porque ele vai ter que aprender a ser confrontado, ele vai ter que aprender a lidar com o desespero, ele vai ter que aprender e vai ter que amadurecer. Por quê? Porque Deus quer gerar amadurecimento no nosso meio. Tem alguém aí? Deus quer gerar amadurecimento no nosso meio. Deus tira o seu povo do caminho principal, porque Ele quer produzir a fé por meio do seu poder nas nossas vidas. E é isso que Ele faz. Ele poderia te tirar da escuridão, das trevas, te trazer para a maravilhosa luz e você viver uma vida perfeita. Uma vida na qual todas as orações que você fizesse seriam respondidas sim. As orações de que todas as coisas que você decidisse mudar, você mudaria imediatamente. Né? Poderia ser assim. Quem dera fosse assim, mas Deus não quer que seja assim. Por quê? Por que Ele não quer que seja assim? Porque Ele quer manifestar o seu poder no nosso meio. E Ele quer que a identidade celestial que Ele tem para mim e para você seja então inserida no nosso coração e no nosso pensamento, a tal ponto de que a nossa cultura, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de reagir mude completamente. E é por isso que Ele nos encurrala. Deus nos encurrala.
E foi exatamente isso que ele fez com o povo hebreu. E o Senhor, amados, Ele para fazer isso, Ele vem para manifestar o seu poder. E a palavra de Deus, ela é repleta de exemplos, exemplificações onde o poder de Deus é manifesto. Quando Saulo está em seu cavalo, ele ouve ao Senhor e vê a sua luz e cai. Quando Abraão vai se encontrar com o Senhor, ele vê uma sarça pegando fogo e que não se consome. O Senhor se revela dessa forma. Quando Moisés recebe então uma direção para libertar o povo hebreu do Egito, ele recebe uma vara que quando ele joga a vara no chão, ela se transforma em serpente. Samuel, antes de começar a ser aquele profeta que está ali e vai no lugar de Eli para cumprir o propósito do Senhor, ele começa a ouvir a voz do Senhor nas madrugadas. Os discípulos de Jesus que caminhavam com Jesus, viam Jesus o tempo todo fazendo milagres. Porque o poder de Deus precisa ser revelado para nós, para que a postura que nós temos na batalha seja mudada. E aí Deus, amados, Ele conduz soberanamente. Deus, Ele nos conduz, e é isso que nós precisamos entender. A vida ela é muito mais espiritual do que nós imaginamos. A vida ela é muito mais celestial, os propósitos do Senhor são muito mais celestiais para mim e para você aqui na terra do que nós imaginamos. Sabe o que acontece com a igreja? Nós, amados, temos a tendência de querer transformar aquilo que é celestial em terreno para satisfazer as necessidades terrenas. Só que o Senhor Ele não trabalha assim, o Senhor pega as necessidades terrenas e transforma para trazer propósito celestial. A gente quer inverter o jogo o tempo todo, não é verdade? A gente quer pegar aquilo que é celestial e transformar numa necessidade terrena. Deus quer pegar aquilo que é terreno e transformar num propósito celestial. Para de brigar com Deus. Olha para as coisas com a espiritualidade que elas devem ter. E viva a espiritualidade do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus. Preste atenção. Mas nem sempre a gente percebe os sinais de grandeza de Deus, não é verdade? A gente consegue perceber os sinais da nossa humanidade, a gente consegue perceber as nossas dores, as nossas fraquezas, mas a grandeza de Deus, muitas das vezes, a gente não consegue perceber. E foi exatamente o que o povo hebreu, foi como o povo hebreu reagiu quando o Senhor estava ali trabalhando. Êxodo 14:10 está escrito assim: chegando o faraó, eles estavam ali naquele momento encurralados. O mar vermelho na frente deles e o faraó com seus valentes, com seus soldados do Egito estavam se aproximando. E o texto diz, chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será? Por não haver sepulcros no Egito? Deus nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto. Imagina 2 milhões de pessoas confrontando Moisés. Moisés, não tem cemitério suficiente no Egito? Foi para isso que você trouxe a gente até aqui? Para morrer à deriva? Para morrer às margens do Mar Vermelho? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Gritava o povo. Não é isso o que te dissemos no Egito? 2 pontos. Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Olha que miséria. Porque o medo, amados, o medo ele nos torna escravos. O medo ele nos escraviza numa visão miserável. Enquanto o Senhor nos quer fazer cooperadores de missão, o medo nos faz escravos de visão. Porque nós estamos tentando dar um jeitinho para que não fique tão ruim. O Senhor está querendo nos levar para um lugar que mana leite e mel. E a gente está dizendo, não, aqui tá bom, é só dar um jeitinho aqui, ó, que vai resolver. Era o que o povo estava gritando. Nem perspectiva de eternidade esse povo tinha, porque se eles tivessem perspectiva de eternidade, eles iriam dizer pelo menos assim, bom, vamos morrer nas mãos dos egípcios, mas morrer é lucro. Mas nem isso eles fizeram. Porque o medo ele paralisa. O medo, ele nos faz querer voltar para trás, voltar para a escravidão, voltar para o espírito de Jezabel, voltar para a mentalidade medíocre, voltar para quem dera se eu não soubesse, não é? É isso que o medo diz para mim e para você.
Quem dera se eu não soubesse a verdade. Quem dera se eu ainda fosse um ignorante. Quem dera se eu fosse ainda uma criança. Quantas vezes a gente não olha para uma criança e fala: se eu pudesse voltar a ser uma criança. Mas não na inocência daquilo que o Senhor fala, na pureza da adoração, mas na inocência de não saber as coisas para não ter que lidar com elas. E Deus está colocando o povo egípcio num lugar encurralados, porque eles precisam aprender. O povo hebreu, não egípcios, o povo hebreu encurralados, porque eles precisam aprender a lidar com as circunstâncias. Porque o medo nos tira o brilho do novo. Há algo novo, o Senhor trabalha no novo, o Senhor tem algo para hoje, para amanhã nas nossas vidas. E o medo, ele nos tira esse brilho, porque a gente fica só sonhando e lembrando do velho. O medo nos rouba a curiosidade santa, o desejo de mais de Deus. O mais de Deus, o novo de Deus. Quando nós contemplamos a grandeza de Deus, o temor de Deus vem com tamanho nas nossas vidas, que muitas das vezes quando nós dizemos seja feita a tua vontade, parece que nasce um temor de falar essa palavra, essa frase. Não é porque quando nós cremos num Deus Todo-Poderoso e dizemos seja feita a tua vontade, nós precisamos nos preparar para uma revolução na nossa vida. E nesta revolução não há espaço para medo. Igreja, nesta revolução não há espaço para medo. Não há espaço para medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Deus nos deu espírito de poder, mas não nos deu espírito de medo. Mas para que recebamos o espírito de poder que Deus nos dá, precisamos primeiro contemplar o seu poder. Quem é Deus? E aí o Senhor então decide se manifestar nesta cena, neste episódio de chave, neste lugar de mudança, nesta primeira oportunidade, neste primeiro dia de escola do povo de Deus. Eles estavam ali no primeiro dia da escola de liderança do Senhor Yahvé, mediante ao mar vermelho e aos egípcios correndo em direção a eles. E Deus olhando e dizendo: é hoje que esse povo vai aprender a ser líder. Se o povo não aprender, pelo menos Moisés vai. E aí naquele momento, versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo, diz o Senhor a Moisés primeiro. Primeiro ele diz a Moisés, ele diz: por que é que você clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Espera aí, gente. O Senhor, imagina Moisés, né? Eu não estou acostumado a lidar com esse tipo de situação. Deus, isso daqui não é a quarta vez. Tem um pouquinho mais de misericórdia para a minha vida e dá para me mostrar direito o que é que eu posso fazer para melhorar essa situação? Mas Deus é ríspido com ele diz: por que clamas a mim? É como se, preste atenção, é muito parecido com o que Jesus diz para Maria: o que tenho eu contigo. É muito interessante porque é um momento onde o Senhor olha para Moisés e diz assim: por que você está me chamando, Moisés? Espera aí, Deus é onisciente, amém? Ele sabia o que estava acontecendo, certo? Sabia que tinha um mar na frente deles e um povo egípcio atrás deles querendo matar eles. E aí naquele momento ele diz: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta o teu bordão. Opa. Primeira aula de liderança, ele está lembrando: Moisés, você já tem uma vara aí, eu já te dei. Usa ela. Usa essa vara, Moisés. Levanta o teu bordão, estende a tua mão. Então levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Sabe o que Deus está falando? Para Moisés dividir o mar. Deus não fala que vai dividir o mar, Deus está falando para Moisés dividir o mar. E Deus ainda diz: eis que endurecerei, no versículo 17, ou seja, a minha parte, o que cabe a mim é endurecer o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, entrem no mar, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros.
porque nós sabemos da história. Eles vêm atrás e quando eles estão atravessando o Mar Vermelho, Deus faz aquilo tudo voltar ao normal e então eles são consumidos. E o passado todo ali é apagado daquele povo hebreu que está diante a uma nova jornada, a um novo lugar, a um novo tempo na vida deles. É tudo novo, amém? Diga comigo, é tudo novo. Aleluia, é tudo novo, igreja. É tudo novo. Agora, Deus está aqui tratando 3 situações. Ele está tratando primeiro com Moisés, ele está tratando com o povo e ele está falando o que ele vai fazer. Ao povo ele diz que marche. A Moisés ele diz, divide o mar. E ao povo, e a ele mesmo ele diz que ele vai consumir os seus inimigos. Agora, muitas das vezes quando nós olhamos para essa situação, obviamente nós sabemos que Moisés ele está prefigurando Cristo. Ele é o libertador, ele é aquele como Boaz, ele também prefigura Cristo. Ele é aquele que liberta o povo do Egito e os leva a uma terra que emana leite e mel. É Jesus pavimentando o caminho, abrindo o caminho, amém? E muitas das vezes nós então encontramos o povo e dizemos, ok, o povo é a igreja. Se Moisés é Jesus, o povo é a igreja e Deus é Deus. Ou seja, Jesus tira a igreja da escravidão, muitas das vezes pensamos assim, e ele leva até a Deus, que é onde ele está, na terra que emana leite e mel. E agora aqui eu quero, em nome de Jesus, soltar uma bomba atômica na tua teologia, porque essa interpretação ela está totalmente errada. A única forma de que isso seria possível é se nós estivéssemos vivendo com Jesus encarnado hoje, aqui e agora. Porque Jesus estaria no meio de nós e Jesus seria Jesus e nós seríamos o povo. Mas há uma situação aqui que nós precisamos entender e esse entendimento, essa revelação é aquilo que eu e você precisamos como firme fundamento para este novo de Deus na nossa vida, para este novo de Deus no refúgio, para este novo de Deus aqui na nossa região, em nome de Jesus. O povo não é a igreja, o povo é o povo. O povo é o mundo que Deus amou de tal maneira. A igreja, meus amados, é Moisés. Porque a igreja não está mais na escravidão. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus, ele habitou no meio de nós, nasceu, habitou no meio de nós, morreu. E ele disse, eis, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, agora vão. E o que acontece com ele? Ele é assunto ao céu, está sentado à destra de Deus e está intercedendo. E quando ele intercede, o que ele faz? O que é interceder? É torcer. Ele está torcendo porque ele está olhando para a sua igreja. E ele está torcendo para que essa igreja seja fiel às escrituras, seja fiel ao seu caminhar que ele teve por 3 anos de ministério na terra. E ele está intercedendo, torcendo para que eles deem os mesmos passos que ele deu. Ou seja, nós somos a representação de Jesus aqui na terra. Agora, se nós entendemos isso como fato, se na nossa teologia isso está certo, o povo é o mundo que Deus amou, Moisés é a igreja, e Deus continua sendo Deus, então o que Deus está nos ensinando aqui é que Ele pede para que a igreja abra o mar. Para que a igreja se posicione. Para que a igreja levante o seu cajado, as suas mãos, se coloque na brecha, pavimente o caminho para que o povo que Deus ama possa passar. É por isso que eu e você precisamos de uma ativação do Senhor. Porque é por meio desta revelação que eu e você faremos o papel certo. Sabe o que acontece no nosso meio? Nós viemos de uma teologia apostólica romana. Nós viemos de uma teologia onde há o leigo e há o clero. Ou seja, aqueles que são escolhidos a dedos por Deus, fazem parte de um clero, são consagrados, usam suas vestimentas simbológicas, se apresentam ao povo e fazem o papel de um sumo sacerdote como no Antigo Testamento. Mas a Bíblia repugna isso,
Porque ela diz, há um sacerdócio universal estabelecido, porque Jesus tornou-se o sumo sacerdote, e todos nós nos tornamos sacerdotes do Senhor. Sacerdócio real de Deus. Ou seja, a igreja agora recebe a autoridade que foi dada a Cristo Jesus para ir e abrir o mar e pavimentar o caminho e saber e aprender a guerrear. É por isso que Deus não pega mole com Moisés. É por isso que Deus não diz para Moisés, Moisés, meu querido, faça. Não, é porque há uma postura a ser recobrada. Há um posicionamento a ser compreendido. Sabe por quê, amados? Porque aquele povo só chegaria à terra prometida se a igreja, ou seja, Moisés, pavimentasse o caminho. E esse é o meu papel, é o teu papel. Ou seja, Deus só se tornará conhecido se eu e você pavimentarmos o caminho, sendo representantes de Cristo Jesus aqui na terra. Então eu quero dizer para você algo nessa noite, dar uma boa notícia para você. Você não é o povo. Você não é o povo. Você não é aquele que está ali na expectativa, vendo o que vai dar. Você não é aquele que está na expectativa, vendo se Elias vai consumir o altar. Você não é aquele que está na expectativa se Moisés vai conseguir abrir o mar vermelho. Você não é aquele que também está na expectativa se Josué vai conseguir abrir o Jordão. Você é Josué, você é Moisés, você é Elias, porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja, amados. Está nas nossas mãos pavimentar o caminho. Está nas nossas mãos avançar, porque Deus continua sendo Deus, e nós estamos fazendo o papel de Cristo Jesus aqui na terra. Não é para qualquer um, não. É só para os salvos. É só para os salvos. É só para aqueles que morreram para si e ressuscitaram com Cristo Jesus. É só para aqueles que compreenderam a loucura do Evangelho. É só para aqueles que estão dispostos a continuar caminhando em direção à terra prometida. Porque é assim que o Senhor faz no nosso meio. É assim que o Senhor opera maravilhas. É assim que o Senhor continua trabalhando de forma preciosa. E sabe, amados, a herança é Cristo Jesus. Eu e você, preste atenção no que eu vou te dizer. Eu e você conhecemos a verdade. Jesus diz, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. O céu já se tornou herança para mim e para você. O céu já se tornou destino para mim e para você. Nós não mais agora vivemos em crise. É por isso que viver é Cristo e morrer é lucro, porque nós não temos mais crise de existência. Nós não temos mais crise de paradeiro. Nós sabemos que o nosso destino é o céu. E essa herança, ela foi compartilhada para nós. Agora veja só. O Senhor nos confere o ministério da reconciliação, amém? É o que a Bíblia nos ensina. Ou seja, o ministério de reconciliar o homem com Deus está confiado a mim e a você, igreja. E este ministério da reconciliação, ele vem com a responsabilidade de compartilhar uma herança. De compartilhar uma herança. E se eu e você não compartilhamos essa herança, nós estamos dizendo, eu quero guardar ela só para mim. Eu não vou dividir ela com ninguém. E aqui o Senhor pega pesado, porque nós precisamos compartilhar essa herança. O Senhor foi assunto aos céus na expectativa de que nós continuássemos. É por isso que quando nós olhamos para os apóstolos, eles imediatamente reagem após o dia do Pentecostes. Eles imediatamente abrem mão de sua existência pessoal para tornarem-se relevantes da existência daquilo que precisa ser como é no céu, na terra. É o momento onde eles entendem, puxa vida, Jesus foi assunto aos céus. Jesus subiu, está sentado à destra de Deus. Sobrou para a gente, galera.
A gente precisa fazer alguma coisa. Sobrou pra gente, galera. Olha, Jesus não está mais no meio de nós. Ele falou que todo o poder foi dado a Ele. Agora vão, preguem o Evangelho, façam discípulos, batizem eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsem demônio, coloquem as mãos sobre os enfermos, avancem, construam igrejas, enviem missionários, façam o que tiver que fazer para que o nome do Senhor seja exaltado. E aí ele vazou. E ele está na expectativa de que a igreja seja igreja e a igreja não seja povo. E nós nos acostumamos em sermos povos porque nós estamos numa cultura ainda apostólica romana. Nós estamos numa cultura ainda esperando um sumo sacerdote se adentrar no Santíssimo Lugar e fazer ali a oblação anual. E Deus está olhando e falando, poxa vida, gente, isso aqui não é igreja não. Talvez aquele ali que está se matando lá no meio do meio dos africanos, aquele ali que tá tentando abrir igreja, manter o prédio pago, com aquele povo que agora tem que ficar entretendo eles, talvez aquele ali é a igreja, mas a igreja que eles estão falando que é igreja não é igreja não. Aquilo ali é povo. É o povo que eu amei. Mas se eles fossem igreja, eles estariam indo. Keith Green fala... Foi um músico nos Estados Unidos dos anos, 70, 80. Ele fala no meio de uma das músicas dele, ele diz, exceção deveriam ser os que ficam. Porque a igreja é enviada. Exceção deveriam ser os que estão domingo, porque ainda não foram para o campo missionário, porque ainda não foram abrir igreja, porque ainda não foram abrir um em casa, porque ainda não foram fazer alguma coisa para angariar pessoas e saqueá-las do inferno. Exceção são os que ficam. É por isso que essa música que nós estávamos cantando, quantos que deveriam ou poderiam subir a um monte e desistiram? 12 homens foram espiar a terra prometida. 2, Josué e Caleb, voltaram com boas novas. Eles viram as mesmas coisas, os mesmos desafios, as mesmas provações. Só que 2 voltaram e disseram, vai dar tudo certo. É uma terra assim que emana leite e mel, e nós vamos conquistá-la no poder de Deus. Os outros 10 fizeram uma maior confusão no povo. Sabe por quê? Porque eles faziam parte do povo. Eles eram povo. Povo é povo. Deixa eu te falar, não existe leigo e clero. Existe igreja e povo. Não existe leigo e clero. Existe igreja e povo. Se você é igreja, você é igreja. Se você não é igreja, você não é igreja. Se você está dando a tua vida em nome do Evangelho, você é igreja. Se você não está, você não é igreja. Mas nós estamos sendo convocados ao Senhor para sermos igreja. E eu não estou falando aqui agora que você tem que abrir mão de tudo como o pastor Valdir, o pastor Ivete, para se dedicar de tempo integral na igreja. Eu estou falando para você fazer a tua parte. Eu estou falando para você ser alguém ativo no reino de Deus. Alguém que quando vai pregar o Evangelho, não só convida para a igreja, mas sabe testemunhar e falar das boas novas. Alguém que sabe textos decorados, ou maneja bem a palavra de Deus, ou pelo menos já leu a Bíblia inteira uma vez. Meu Deus, quantos no meio de nós, crentes há tantos anos, e nem a Bíblia inteira leram ainda uma vez? Será que são salvos? Eu estou aqui amando vocês e torcendo para que vocês tomem as melhores decisões na vida de vocês. Mas todas essas coisas se tornam questionáveis, porque elas devem ser questionadas primeiramente no teu coração. Não seja povo, não espere um Moisés na tua vida, seja você o Moisés do Senhor. Seja você aquele que levanta a vara, o cajado nas mãos.
se depara perante o inimigo, se depara perante o caminho que ainda não está pavimentado, para que um povo, para que uma multidão possam passar por meio daquilo que você é, do que você se posicionou, do que você compreendeu na presença de Deus. Nós sim nos deparamos ao poder de Deus, olhamos a sua onipotência, Ele é o Todo-Poderoso, mas quando nós nos relacionamos com o Senhor, esse mesmo poder nos consome a tal ponto de nós nunca mais sermos os mesmos, nos consome a tal ponto da nossa adoração ser extravagante, nos consome a tal ponto da nossa vida fazer sentido para as coisas celestiais, nos consome a tal ponto de que os nossos recursos agora só fazem sentido se for para avançar o reino, nos consome a tal ponto de que as nossas atividades familiares agora sejam para glorificar o nome de Deus, nos consome a tal ponto agora de que quando nós vamos à igreja, vamos todos de coração alegre, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nos consome a tal ponto de que eu e você somos consumidos completamente pela palavra, que meditamos nela dia e noite sem cessar, porque Ele é o Deus do nosso coração, e não há mais espaço para mais nada. Seja você um Moisés. Sai da fileira do povo e vem para a fileira dos Moiséses de Deus. E meu irmão, se o mar não se abrir, Deus vai te fazer andar sobre as águas. Mas de um jeito ou de outro, o poder dele vai ser manifesto sobre você. Porque você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Você pavimenta o caminho. Você pavimenta o caminho. Você é a extensão de Cristo na terra. E eu quero finalizar com uma oportunidade de um pastor que te ama. E eu quero pedir a todos aqueles que participaram do retiro, estiveram no retiro, que viessem aqui na frente, fizessem uma linha aqui de frente para a igreja. Para aqueles que tiveram seus contratempos, tiveram suas dificuldades. Eu não quero te constranger nessa noite, é por isso que eu estou pregando esta mensagem, mas eu quero que você tenha essa oportunidade. Agora, por favor, não leve de graça essa oportunidade. Sim, a banda, o pessoal do louvor aqui, pode subir por gentileza. É a oportunidade, amados. Por favor, você que está sentado, não se sinta, primeiro, não se sinta rejeitado. Segundo, eu sei que pode ter havido um bom motivo de você não ter participado. Terceiro, eu fiz questão de preparar essa noite para você. Porque essa mensagem que eu preguei, eles ouviram ontem à noite. Ontem à noite. Eles ouviram de novo, porque eu pedi para eles, em amor a vocês, poderem também amá-los. E vocês simbolizando a 100ª ovelha. Talvez nós fomos para pastos verdejantes com as 99 e você ficou porque você não pôde participar. E é por isso que nós não queremos que você fique para trás, nós não queremos que você fique desgarrado, não queremos que você perca este novo do Senhor, que Deus está fazendo e operando no meio de nós. Então, por favor, não leve esta oportunidade de forma leviana. Não leve esta oportunidade com falar, poxa vida, o pastor já passou 10 minutos. Não faça isso, em nome de Jesus. Peça ao Senhor para que Ele possa te empoderar nessa noite, para que Ele possa ativar o teu coração nessa noite, para que Ele possa operar por meio desses irmãos que vão orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Então eu gostaria de pedir para que você que está sentado, fique de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. E quando eu encerrar essa oração, eu quero, se você deseja receber desta unção, que você venha aqui, receba a oração dos irmãos. Os irmãos colocarão gentilmente a mão no teu ombro, tá bom? Queridos, não coloquem mão na cabeça de ninguém, a não ser que sejam pastores e líderes dessa casa. Vocês que estão aqui comigo, tá? Vocês não coloquem mão na cabeça de ninguém. Coloquem a mão no ombro gentilmente e orem. E orem da forma que vocês vão dizer assim: Senhor, compartilha, Senhor Deus, no coração dessa pessoa aquilo que eu recebi. Aquilo que eu recebi, Senhor Deus, eu quero, Senhor, dar para aquele que está aqui na minha frente. Eu quero generosamente contribuir, Senhor Deus, para a extensão da tua unção, para a extensão do teu novo, em nome de Jesus. Então, faça assim, amém?
Vamos orar então. Pai amado, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela revelação que tu nos dá, Senhor Deus, e que nos faz, Senhor, avançarmos em direção ao que tu tens para nós. Nós saímos, Senhor Deus, de uma posição de povo, de espectador, e queremos, Senhor Deus, assumir a nossa postura de igreja. Assim como Moisés, assim como Elias, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor venha operar maravilhas no nosso meio nessa noite. Que o Senhor venha impartir, Senhor Deus, esta unção que está repousada sobre nós, que estávamos retirados nesses dias. Senhor, em nome de Jesus, vem com teu poder, vem com a tua glória, vem com a tua presença. Transborda, Senhor Deus, no meio de nós, em nome de Jesus. Transborda no meio de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.